Quanto ao projeto, ele nasce, na verdade, de um convite que eu recebi do Pedro Ferreira e do Thiago Brito. O Thiago está aqui, né? Os dois queriam, eles me chamaram, na verdade, para ser ator do filme deles, né? Quando eu recebi o convite, eu falei assim: bom, olha, eu não sou ator, né? Mas ele: não tem problema não, a gente quer uma pessoa assim, tal, como você, tal. E, enfim, eu servia para o projeto deles, né? E eu perguntei sobre o que era e eles não quiseram me dizer o que era. Eu falei: não, mas qual é a história, qual é o personagem? Não, a gente prefere não dizer nada. Então, tudo bem, então, vamos lá. Mas aí, eu acho que até por uma questão de autodefesa, eu propus o seguinte: que eu levasse também uma câmera e registrasse toda essa experiência. Mesmo não sabendo de nada de início, mas então eu levaria essa câmera e faria esse registro, né? E eles acharam legal, quer dizer, falaram: não, tudo bem, acho que até é melhor ainda. Eu falei: bom, então tá. A partir desse convite é que, na verdade, nasceu esse projeto. Nasceu, então, portanto, de uma forma absolutamente espontânea, né? Não foi nada programado, a não ser o fato de que os dois, o Pedro e o Thiago, iriam fazer esses dois filmes. Esses dois filmes, na verdade, surgiram de uma espécie de provocação, né, do Hernani Hefner, que é conservador-chefe da Cinemateca do MAN, pesquisador, professor, e que tinha com o Pedro e com o Thiago um grupo de estudos, que eu não sei se ainda prossegue, mas, enfim, na época, esse grupo de estudo era um grupo de estudos sobre cinema e filosofia, né? E eles estavam estudando, enfim, eu não sei o que vocês estavam, eu não fazia parte do grupo, né? Mas é um tema bastante amplo, então cinema e filosofia. O fato é que, na verdade, também não motivado por nenhum texto, ou por nenhuma aula, ou por nenhuma exposição específica, mas sim por um sonho que o Hernani Hefner teve, surgiu uma proposta que eu chamo de provocação do Hernani, de que todas as pessoas que fizessem parte ali do grupo fizessem um filme que seria a adaptação desse sonho que ele teve. E o sonho do Hernani foi o seguinte: eu vou aqui relatar, mas isso é igual ao telefone sem fio, quer dizer, um já passou para o outro, já passou para o outro, já se adaptou de milhões de maneiras, e eu, na verdade, o Hernani está aqui na plateia, se ele quiser, ele pode narrar o sonho. Não, mas por diversão, acho que eu vou dar a minha versão, só para o Hernani se divertir. Bom, segundo o que me passaram, o sonho seria o seguinte: o Hernani sonhou com o Walter Benjamin aqui no Brasil, nos últimos dias dele, e nesse sonho o Walter Benjamin conversava com uma garota, que eu acho que era uma menina, uma criança, que chamava Maria. O Thiago está me soprando aqui, né? Chamava Maria, e que esse diálogo se desenvolvia assim: o Benjamin falava em alemão, e a Maria virava para ele e falava assim: olha só, eu só sei falar em português. Mas de uma forma ou de outra os dois se entendiam, né? E aí rola um diálogo que eu não sei exatamente o que é. Eu só sei que os dois depois morrem. E aí seria, vamos dizer assim, o último ato do Walter Benjamin numa passagem pelo Brasil. Não sei se é isso que realmente o Hernani sonhou, né? Mas enfim, essa história já passou por várias versões. A que me veio foi essa. E o que o Thiago e o Pedro tinham que fazer era filmar, adaptar isso. Podia ser um longa, podia ser um curta, podia ser um documentário, podia ser uma ficção, podia ser com uma câmera 35mm ou com um celular, enfim. Mostra o filme livre, entendeu? Assim, podia ser qualquer coisa, né? E ele... Não, isso é bom, não é uma coisa ruim, né? E ele, na verdade, os dois vieram muito bem equipados com a 7D da Canon, etc., que é considerado hoje em dia o top do top. Então, enfim, conseguiram lá fazer com uma qualidade legal, mas dentro de um esquema que vocês viram. Quer dizer, eram só os dois, né? Os dois produzidos por mais dois amigos, que não sei se estão, acho que não estão aqui, né? Que é o Diogo e a Débora. E aí eles me chamaram para atuar. A ideia era o seguinte: os dois iriam fazer dois filmes diferentes, só que passados no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no caso a gente, filmados ao mesmo tempo, quer dizer, simultaneamente, e com resultados diferentes, mas seria uma experiência de se fazer ao mesmo tempo dois filmes completamente diferentes, porque aí, no caso, a cabeça do Pedro
e a cabeça do Thiago são cabeças completamente diferentes, mas a ideia básica era a mesma. E eu, nessa história toda, registrando o processo, né? O resultado final, quer dizer, o filme dos dois está pronto também, os dois estão prontos. O resultado final é que um filme dialoga com o outro, de uma maneira, claro, extremamente livre, né? Mas me parece que muito bacana, quer dizer, tendo vocês a oportunidade de ver o trabalho do Thiago e o trabalho do Pedro, eu tenho a impressão que vai complementar, vai ser uma coisa interessante também, pensar os dois trabalhos em relação ao Legião Estrangeira. Apesar de que o Legião Estrangeira e os dois trabalhos, que é Walter, que é o filme do Pedro, e o Walking Benjamin, que é o filme do Thiago, podem passar independentes, quer dizer, os três podem passar independentes, mas é interessante também ver porque eles dialogam de várias formas, né? No caso, também é um pouco como um plano contra plano, porque no filme deles eu apareço, eu sou o ator, né? E apareço filmando essas coisas que vocês viram. Só que, é claro, nem o meu filme é um make-off do filme deles, nem o filme deles é um make-off do meu. O filme deles é totalmente ficção, é totalmente ficcional. O meu é um documentário, como eu coloquei no letreiro inicial, é um documentário, então não tem nada de ficção. Nada do que se viu aí foi encenado, enfim. É o que aconteceu mesmo, né? Acho que a vida já é meio encenada, né, em muitos momentos. Né? Tinha uma outra pergunta, né? Sobre o Walter Benjamin. Então, quem ficou responsável por fazer filme sobre o Walter Benjamin foi o Thiago e o Pedro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não falo de Walter Benjamin, eu não tenho nada a ver com essa discussão. A única coisa que eu fiz foi registrar um diálogo entre eles, mas eu de uma forma ou de outra, eu incorporo esse diálogo como, vamos dizer assim, uma espécie de base do filme do Legião Estrangeira. Porque, no final das contas, o que eles estão colocando ali me parece uma coisa muito interessante. Quer dizer, quando eles se perguntam, né, e aí, nós estamos pobres ou não? Né? E aí, pobres, remetendo aquele texto do Walter Benjamin, que, no caso, discute a experiência humana, no caso, discute a experiência da contemporaneidade, quer dizer, enfim, você se esvazia de um tal momento, e qual seria, vamos dizer assim, o capítulo posterior disso? Né? Quer dizer, nasce alguma coisa, uma barbárie interessante disso aí? Nasce uma nova coisa a partir desse esvaziamento total, dessa pobreza? Essa pobreza, ela tem salvação de alguma maneira? Ou seria preferível ter um pouco mais uma postura um pouco mais, não no mau sentido, mas um pouco mais negativa e decidir dar um ponto final nessa história? Né? Quer dizer, admitir que a gente realmente está pobre do ponto de vista da experiência humana. E eu estou colocando aqui, já generalizando essa questão da experiência humana, até do ponto de vista da própria criação, quer dizer, da própria maneira da gente olhar para a realidade, da própria maneira da gente ver as pessoas, da gente entender o que é fazer imagem, da gente entender o que é fazer imagem dentro desse esquema que a gente está fazendo, quer dizer, um esquema que muitas vezes termina por acabar com que a gente filme muito mais o vazio do que propriamente as coisas que estão diante, né? Enfim, eu estou colocando aqui algumas ideias até para ouvir vocês mais do que afirmar alguma coisa, né? Eu acho que esse filme coloca algumas perguntas, algumas questões, e é uma tentativa de entender um tipo de cinema que está sendo feito hoje, né? Sem estar distanciado disso. É um entendimento que não parte de uma distância, mas que parte de um envolvimento. Quer dizer, na verdade, eu estou ao lado disso, faço parte disso, mas quero entender esse aspecto que me parece um aspecto quase que de uma crise que a gente está passando sem perceber que ela é uma crise, né? Do ponto de vista do que é fazer imagem hoje, né? Do que é fazer cinema hoje, do que é fazer cinema dentro dessas condições. Enfim.